Olá, boa tarde. Hoje venho falar-te um pouco da minha história. Sei que tenho escrito vários artigos no blog, vários posts na página de fãs, no Facebook, mas não é a mesma coisa escrever e falar. Por isso hoje quero que fiques a me conhecer um pouco melhor. Vou começar pela minha infância, ou seja, eu sou, pelo nome, que tenho que me identificar primeiro. Eu sou a Gorete Pereira e sou natural da Ilha da Madeira. Sou a mais nova de 5 irmãs. A minha infância nunca foi assim, nunca tive uma vida facilitada, desde a infância. Sou oriunda de famílias humildes, mas divertidas. Sempre fomos uma família humilde, pobre, mas sempre com um espírito de alegria, de humildade, e para mim isso era o que importa. Não conheci pai, posso dizer, como fui a mais nova, a vida na altura lá na Madeira era um pouco difícil, nasci em 65, tenho 49 anos, e nessa altura a vida era extremamente complicada e então meu pai migrou para Angola. Era o país que na altura era onde as pessoas mais emigravam, não sei bem porquê. Ele foi em busca de uma vida melhor para a família, porque era mesmo complicado. Só que foi e nunca mais voltou. Foi quando a minha mãe estava grávida, e eu quando nasci ele já não estava. Inicialmente ele ainda escreveu algumas cartas, dizia para a minha mãe ir ter com ele. Eu, por pouco que não fui angolana, mas pronto, minha mãe nunca quis ir, nunca quis abandonar o país e permaneceu sempre na Ilha da Madeira. Ele, coitado, na altura depois queria voltar, só que já não conseguia, não dizia que não tinha dinheiro para voltar. Depois o tempo foi passando e ele deixou de escrever e pronto, e depois não sabemos, minha mãe ficou sem saber nada dele. Assim passou. Claro que minha mãe com 5 filhos teve que ser uma mulher lutadora, na medida do possível, mas conseguiu com a ajuda de familiares, depois os meus irmãos, os mais velhos, começaram também a trabalhar, começaram a ajudar. Eu, como fui a mais nova, sempre consegui estudar, minha mãe conseguiu que eu mantivesse nos estudos. Mas foi uma infância assim um pouco atribulada. Embora eu fosse divertida, mas sentia um pouco quando estava na escola, em que as minhas colegas falavam, o meu pai vai buscar as notas, aí o meu pai vai me buscar hoje, e eu aí sentia um pouco a falta do pai, mas foi sempre ultrapassando. Eu pensei, a vida tem que seguir em frente, minha mãe foi uma lutadora e ela fez tudo por tudo para eu conseguir estudar, porque era assim, sempre gostei muito de estudar, queria mesmo sempre seguir em frente. E então, mas não é como a vida de agora, pronto, eu agora até digo aos meus filhos, vocês agora têm tudo, têm computadores, têm telemóveis, têm tudo o que querem, e eu na altura não tínhamos nada disso. Claro, como vocês devem saber, nessa altura ainda não havia os telemóveis, não havia os computadores, mas sempre gostei muito de estudar. Tirei o 12º ano, só que chegou-se a uma altura que, pronto, foi crescendo e eu disse, sentimos já falta de ter as coisinhas para nós e claro que minha mãe não conseguia nos dar, embora nunca nos faltou nada, mas quando temos uma certa idade, quando somos adolescentes e quando atingimos uma certa idade, já sentimos que queremos alguma coisa para nós. Então cheguei ao 12º, eu entrei o 12º no Funchal, na Escola Secundária de Francisco Franco. Ainda tinha uma colega na altura que disse que era para seguirmos a Biologia, tirarmos a disciplina de Biologia, que era para seguirmos o curso de Enfermagem, mas eu disse, olha, eu agora não tenho paciência, não quero estudar mais, eu agora quero trabalhar, quero ter algum dinheiro, porque minha mãe também não consegue me dar aquilo que eu agora quero. E o primeiro trabalho que eu tive, posso dizer que fui lá na altura o nosso Alberto João, madeirense, que toda a gente conhece,
fiz um programa de ajuda para os jovens que era Juventude e Trabalho. Era por 9 meses, era para ajudar os jovens no primeiro emprego, e o primeiro trabalho que tive foi na repartição de finanças. Trabalhámos durante 9 meses, foi um trabalho divertido, claro, foi um estágio. Lembro-me perfeitamente que quando começou a aparecer os números de contribuintes, preenchi vários formulários com o número de contribuinte. Na altura não havia, como digo, não havia computadores, era tudo à mão. E foi um trabalho interessante. Eu sempre gostava da área de secretariado. Não é prontos, porque gostava mesmo, e o curso que eu tirei na altura foi de secretariado. É totalmente diferente de agora, porque pronto, já agora há muitos cursos, há outras alternativas, e então esse trabalho vai mesmo a calhar, gostei mesmo. Entretanto, esse trabalho acabou, mas quando uma pessoa se habitua a ter o dinheiro, um dinheirito, que não fosse muito, eu pensei, agora tenho que continuar a trabalhar. Depois fui trabalhar para um centro comercial, num café, foi o meu segundo trabalho. Aí trabalhei com meus colegas, era um café também agradável, divertido. Posso dizer que o nome do café era o Crazy Horse, pronto, éramos só mulheres, era o cavalo louco em português, e era bastante divertido. Havia muito movimento, era o pé da praia, na hora do almoço íamos até à praia. Regressávamos às 4, quando fazíamos o turno da manhã, e era mesmo divertido. Aí conheci o que foi o meu marido. Ela era de cá, era natural de Miranda do Douro, só que fui trabalhar para Madeira nessa altura. Conheci-o aí nesse café, namorámos, e em 1991 casei e vim para cá, para Portugal, mais precisamente para Coimbra. Eu atualmente vivo em Coimbra. Casamos em 91, desculpe, em 90. Tive a minha primeira filha, que é a Vanessa, que agora com 22 anos nasceu em 91. E tenho um filho com 19 anos, que é o César Augusto. Sempre tive uma vida, depois de casar, sempre tive uma vida estável, porque o meu marido era um bom profissional, era mecânico de máquinas e era sempre requisitado pelas grandes empresas. E era conhecido, depois viemos para cá viver. Ele trabalhou, só no primeiro ano de casado é que ele vinha todos os dias à casa, de resto vinha. Por isso posso dizer que o meu primeiro ano de casada foi o melhor ano da minha vida. Porquê? Porque ganhava, porque estava no desemprego, porque na Madeira depois o meu antigo patrão passou uma carta para o centro de emprego, fiquei a ganhar aqui, através do centro de emprego, durante 2 anos. E não tinha filhos ainda no primeiro ano, era só as coisitas para o marido, as roupas eram poucas e, olha, foi mesmo o primeiro ano que foi o melhor que eu tive. Não tinha que me sacrificar como me sacrificava antes. A vida foi correndo bem. Quando vim para cá, o meu marido alugou uma casa numa quinta muito bonita, porque agora até essa quinta foi reconstruída para a realização de eventos, casamentos, batizados. Eu vivi aí nessa quinta durante 12 anos e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar aí nessa quinta como recepcionista. Portanto, esse foi o meu terceiro trabalho. Adorava lidar com o público, depois de atender as noivas que vinham, conhecer o recinto. O sítio era muito bonito. Posso dizer que os meus filhos nasceram num sítio impecável, com verdura, um grande jardim, mesmo espetacular. Nessa altura, eu sempre fui, como estava habituada desde a infância a trabalhar, sempre fui lutadora, trabalhava muito. Quando havia os casamentos, já havia fins de semana termos casamentos, sexta, sábado e domingo. Eu fazia de tudo um pouco, era recepcionista, tinha que atender as noivas, tinha que organizar o evento, fazíamos a decoração, enfim, fazíamos de tudo. À noite fazia de vigilante, até já fiz de palhaço. As noivas às vezes diziam que queriam palhaço, a minha patroa dizia, agora tu tens jeito para isso, tu és tão divertida.
mandar fazer um fato e tu fazes também de palhaço. Pronto, quando vinha uma noiva que queria um palhaço, lá agora estava eu a fazer de palhaço. E safei-me bem, porque ganhei os lindos trocos já custa do palhaço. Sem nunca ter um curso de palhaço, mas como te digo, como era mesmo divertida, para mim não me custava nada. Era só mudar de roupa, era só pintar a cara e lá estava eu com as crianças e a fazer um pouco de palhaço. Após o segundo ano é que as coisas começaram mais a complicar. Meu marido tive já a primeira filha, foi uma alegria enorme. Só como não tinha experiência com bebés, precisamente quando a primeira filha, a minha Vanessa, nasceu, o pai teve que ir trabalhar para fora. Foi para Lisboa trabalhar. Só vinha o fim de semana a casa e eu toda aflita, quando era para dar o banho à bebê, não tinha experiência. Mas fui-me habituando. Pronto, nós tínhamos um instinto demais, mesmo não havendo experiência, nós ganhamos. Nós ganhamos experiência desde o momento em que ele já está nos nossos braços. Dessa altura ele trabalhava, como já disse, em Lisboa, acho que durante uns 2 a 3 anos. Quando o César nasceu, em 1995, ele continuava em Lisboa, também só vinha ao fim de semana. Houve uma altura, depois que ele foi para Leiria, e Leiria vinha assim durante a semana, quarta-feira, mas tínhamos uma vida boa, uma vida estável. Ele tinha um ordenado acima da média, e depois eu também comecei a trabalhar. Só que, enfim, depois que veio a crise, começou a aparecer cá no nosso país, e era todo mundo a reclamar, por mais que ele ganhasse, não. Chegámos a mal com 2 crianças, as despesas foram aumentando, e era renda de casa, pronto, aquelas coisas todas que vocês sabem, as despesas essenciais. E houve uma altura que ele disse, oh Gaitinha, pronto, era como ele me chamava, o nome era Gaitinha, e disse, eu vou ter que emigrar. E eu disse, o quê? Emigrar? Mas será que não encontras aqui uma coisa que... Sei lá, conheces tanta gente e eles gostam tanto de ti que ganhas demais. Eu disse, vou ver, pronto, mas mais que 800, 900, 1000 e tal, mais que isso ele não conseguia tirar. Uma vez veio ele dizer, olha, sabes para onde é que eu vou trabalhar? Recebi uma proposta para ir para a tua terra trabalhar, para a Ilha da Madeira. Eu disse, quer dizer que eu sou madeirense e tu é que vais para lá trabalhar? Ele disse, lá eles dão-me 3.000 euros. Não, minto, na altura era 2.500. 2.500, é uma empresa grande, eles vão fazer... Pronto, porque se tu conheces a Madeira, se ainda não tens a oportunidade de conhecer, é uma boa ideia lá ires conhecer. A Madeira, antigamente, quando eu saí de lá, aquilo era curvas e mais curvas, depois eles começaram a fazer aquelas obras, os túneis, e agora, quando vou à Madeira, todas as vezes que lá ia, encontrava sempre, notava a diferença, a evolução. Então foi quando é que eles começaram a fazer essas obras. Claro que eram as grandes empresas, nessa altura iam empresas aqui do continente, mas ele esteve lá na Madeira numa empresa que era o AFA, faziam aquelas grandes obras, e ele, como era mecânico, mais na parte de máquinas, pronto, já foi requisitado para lá ir. Como já tinha estado na Madeira a trabalhar, fui novamente para lá. E a coisa foi o posto, pronto, eu era madeirense, estava cá, ele era de cá, fui para lá, lá eu fiquei cá, sozinha, com os 2 filhos, mas já estava mais habituada com eles, também já trabalhava, já comecei a conhecer pessoas, nessa altura já conhecia pessoas aqui do continente, que a senhora da Quinta lá também ajudou-me imenso, e pronto, fui levando a vida, porque sempre fui uma mulher de força, nunca me interessei aos obstáculos, não me interessei, eu procurava sempre soluções e pensei, se é para uma vida melhor, tem de ser. Aí ele só vinha mais ou menos de mês e meio, entre 1 mês, 2 meses ele vinha cá, os filhos, quase que ele nem notou o crescimento dos filhos, ele quando vinha cá notava uma grande diferença neles, mas nunca acompanhou. Ele nunca acompanhou o crescer dos filhos, das brincadeiras, da infância, era mesmo quando vinha cá era sempre muito fugida. Tivemos sempre uma vida assim mais complicada.
mas ele sempre se sacrificou-se ao máximo. Ele passou a vida, ele vivia para nós, para os filhos, porque ele também teve uma infância não muito boa, penso que, pronto, também trabalhou desde cedo, e ele dizia o que ele pensava, e eu também pensava, não posso dar aos meus filhos, os meus filhos não podem passar a infância que eu passei, e que a minha esposa passou. Os nossos filhos têm de ter de tudo o que eles querem, e o que eles pedissem, ele tinha que dar, ele dava. Ele gostava muito que eles que tivessem os seus estudos, continuassem a estudar, que nunca lhes faltassem nada, e graças a Deus nunca faltou. Tive uns tempos a trabalhar na Madeira, depois entretanto as obras acabaram, ele voltou para cá novamente. Voltou para cá, teve mais ou menos uns 6 meses a trabalhar em Leiria. Nessa altura eu acho que era em Leiria. Mas já aquela coisa, também só vinha ao fim de semana a casa. Mas eu quase que já estava habituada a isso, e eu disse, pronto, o que é que eu vou fazer? Se perto de casa para ganhar 700 euros, isso nem pensar. Chegou-se uma altura que a vida cada vez mais complicada, a crise instalou-se no nosso país e não só, como vocês todos sabem, e ele recebeu a proposta para ir trabalhar, mas desta vez então muito mais longe, para emigrar mais para a África. E eu disse, o quê? Agora para a África? Meu Deus! Mas ele disse, alguém tem que ser, olha que eles já agora dão 3 mil euros limpinhos, e eu não preciso, o dinheiro cai aqui na conta, e eu como, bebo lá, e pronto. Depois eu disse, pronto, o que é que vamos fazer? Se é assim, olha, se é para dar uma vida melhor aos nossos filhos, e para mim já não me importava, mas ele sempre tinha o sonho de ter casa própria, e lá foi ele. Começou, em princípio, foi para o Senegal. Trabalhou lá durante uns 2, 3 anos. Já aí só vinha de 3 em 3 meses à casa. Às vezes 3 vezes por ano, mais ou menos 3 vezes por ano. A nossa vida, desde que ele foi para a África, começou a melhorar imenso, porque, claro, o dinheiro que ele ganhava. Entretanto, eu saí da quinta onde trabalhava, porque, pronto, saí mesmo, porque depois que, entretanto, comprámos casa, e era aqui na zona. E como ele foi para lá trabalhar, ganhava melhor, e eu na quinta trabalhava muito, era de noite e de dia, e eu disse, não precisas trabalhar agora assim, como agora já a nossa vida está mais estável, ficas em casa, não tens necessidade de trabalhar aos fins de semana. E assim foi, eu dava muito bem com a senhora, ela passou uma carta, como se fosse uma carta de despedida, fiquei novamente no centro de emprego, ganhava na mesma, e pronto, já assim foi, e ele continuava em África, vinha cá durante os 3 em 3 meses, só que eu não estava habituada a não trabalhar, só tive os 3 meses em casa, pelo centro de emprego, depois fui chamada pelo centro de emprego para ir a uma entrevista. Lá na entrevista dizia, olha, na sua zona estão a pedir uma administrativa para a junta de freguesia. Eu disse, a junta de freguesia, uma administrativa? Porque isso é um trabalho que eu gosto, eu sempre gostei do que é de papéis e isso tudo, então. E o dia nem hesitei, eu peguei logo no postal que eles deram e fui logo à casa do presidente da junta de freguesia, porque conhecia muito bem. Fui lá falar com ele. E quando ele me disse, Gorete, vamos abrir um posto de correios ali na junta, e é isso, por isso é que eu pus o anúncio, eu fui fazer algumas coisas de serviços administrativos, não é assim muito, porque nós temos o executivo, o tesoureiro, como tu sabes, e é mais o serviço que a empregada que nós pedimos é mesmo mais para o posto de correios. E eu disse, mas depois de correios eu não tenho experiência, mas isso também não há problema. Depois ele disse, não há problema, nós falamos com a estação e eles é uma parceria, e entre a junta e a estação de correios, e tu vais lá e depois isso resolve. Se ele disse, está bem, isso não há problema, também não há de ser grande coisa que eu não saiba fazer, ou que não aprenda, se eu não souber, aprendo. Nunca me pus assim grandes obstáculos, nem nunca tive medo de buscar novas oportunidades, e assim foi. Comecei em 2011 na junta de freguesia, no
dia 11 de abril de 2011. O meu marido continuava em África, lá na vida dele, e eu comecei como administrativa, ali na Junta de Freguesia. Quando para lá fui, ainda era através do centro de emprego, ganhava pelo centro de emprego e o subsídio de alimentação que a Junta pagava. Mas como era perto de casa, fui continuando. Entretanto, o centro de emprego acabou, foi o presidente e eu tive que me coletar. Trabalhei como trabalhadora independente. Havia vezes que nem ordenado mínimo me tirava, porque tinha que a segurança social. Havia meses que eu tinha de pagar mais de 162 euros, lembro-me perfeitamente, para a segurança social, mas nunca me interessei. Disse: olha, estou perto de casa. Aquilo era mais um hobby, era uma coisa que eu gostava de fazer, não era por necessidade de estar a trabalhar, mas também ficar em casa não era para mim. E fui, pronto, continuei assim, fui andando, sempre como trabalhadora independente, mas sempre com aquela esperança de dizer: talvez um dia eles consigam fazer um contrato e eu fique como funcionária pública. E o que eu pensei acontecer. É assim, quando nós temos um objetivo em mente, não vale a pena esquecer esse objetivo, porque mais cedo ou mais tarde ele acontece. Eu continuei, não, fui persistente, nunca saí. Como digo, havia meses que trava 300 e tal euros, mas também compensava porque vinha a casa a almoçar e isso também era uma grande ajuda, era pertíssimo de casa, não gastava gasolina, não tinha que me deslocar a Coimbra para procura de emprego, se fosse para Coimbra era um pouco mais afastado. Já fui continuando ali na junta e era uma coisa que eu gostava de fazer. Vinha o verão, no verão meu marido estava sempre cá, era quando ele tinha mais férias, porque quando ele vinha durante o ano, entrava 2, 3 dias, era um fim de semana praticamente. No verão ele estava sempre 15 dias, tínhamos sempre férias, íamos para o Algarve e a vida estava a correr mesmo bem. Entretanto comprámos casa, ele não estava cá, eu é que fiz o negócio da casa com o senhor pôs a casa à venda, porque sempre nunca me atrapalhei com nada. E o meu marido, claro, ficava muito contente, porque eu é que organizava as coisas aqui, porque ele não estava cá, ele sacrificava-se para ir tão longe, eu tinha que organizar a vida aqui. Os filhos continuaram a estudar, eles agora estão na universidade. Sempre tiveram o que quiseram, nunca ouviram um não. Se queriam um computador tinham, se queriam um telemóvel tinham, com regras nós dávamos, porque eles sabíamos os filhos que tínhamos, sempre foram educados, nunca nos deram preocupações, e isso para os pais é uma grande alegria. Só que quando as coisas estão mesmo bem, é quando nós estamos à espera, as coisas acontecem. E então, em 2013, não sei se já devias ter ouvido falar, e já escrevi alguma coisa sobre isto. Em 2013 eu recebo a triste notícia, foi precisamente a 16 de junho de 2013, o mesmo tão bem que nós estávamos, com uma vida tão estável, o meu marido teve um acidente de viação lá no trabalho. Teve um acidente de viação e não resistia ao embate e faleceu. Faleceu no dia 16 de junho de 2013. Faleceu na altura em que nós estávamos mesmo na melhor época da nossa vida, porque já tínhamos casa. Ele tinha-me comprado um carro no ano anterior, em dezembro de 2012, tinha-me oferecido um carro novo. Estávamos mesmo felizes, éramos uma família feliz. Não aquela coisa de estar longe, mas já tínhamos habituado a isso. Ele sempre se sacrificou pela família, mas olha, aconteceu e eu já andei uns meses que um bocadinho embaixo, não sabia o que fazia, não sabia, isto é, eu tinha que encontrar soluções. Eu pensei, bem, mas eu posso dizer que foi difícil. Nos primeiros meses foi extremamente difícil. Uma coisa que nós estamos à espera, porque às vezes ouvimos notícias assim, houve um acidente aqui, um acidente ali, mas pensamos que só acontece com os outros. E quando já acontece a nós,
Pronto, olha, nem tenho palavras para dizer como eu me senti. Não tinha vontade, e eu que era tão divertida, olha, não tinha vontade de fazer nada, não, nem vontade de trabalhar tinha, nem de sorrir, nada, a alegria toda que eu tinha esvaneceu. Pronto, vocês se já passaram por alguma situação destas, devem perceber a situação em que nós ficamos quando isto acontece. Cheguei o Natal de 2013 ainda um pouco em baixo, estava ainda de luto. Só que a minha filha mais velha, havia uma coisa que ela dizia, não conseguia me ver vestida de preto. Foi um problema que eu tive com ela, e ela não me conseguia ver de preto, eu não conseguia vestir outras roupas, inicialmente, pronto, não, acho que não conseguia me ver de outra maneira, a não ser de preto, mas ela não falava, e ela não... Parecia que estava mesmo refugiada, sozinha, depois eu pensei, então sou eu a sofrer, e é ela a sofrer, mas não, eu tenho de fazer qualquer coisa, e eu dizia assim, filha, isto mas tem calma, que quando chegar o Natal eu vou começar a usar outra roupa, vou usar roupas mais claras, e a nossa vida vai mudar, e eles ficaram, e ela... Mas ela era mesmo muito reservada. O rapaz era mais desinibido, não se interessava. E ele, se usasse preto ou usasse vermelho, para ele tanto fazia. Mas claro que são situações que, pronto, ela não tinha culpa de ser assim. Depois comecei o ano 2014 e eu pensei, eu tenho que mudar, porque entretanto o dinheiro também, embora houvesse algumas economias, o dinheiro ia durar para sempre. E eu depois só com o ordenado mínimo, porque sempre consegui ser efetiva, tornar-me trabalhadora efetiva, como funcionária pública, mas comecei pelo início da carreira, por isso comecei pela base, ganho o ordenado mínimo mesmo. Eu já vendia Tupperware antes, era um hobby meu, vendia Tupperware, mesmo quando meu marido era vivo, mas só mesmo por gostava sempre de andar ativa e de fazer, e de ter mais dinheiro para as minhas coisas, para ficar sempre algum de parte, sempre fui muito organizada a nível financeiro e queria ter mais algum dinheiro extra, era uma coisa que eu gostava de fazer também, sempre teve muito jeito para as vendas. As pessoas até me diziam, tu mesmo tens muito jeito para isso, divertido que eu era, aquilo para mim era um divertimento fazer as vendas da Tupperware. Fazia reuniões, andava sempre com o catálogo. E eu continuei a vender Tupperware, que era uma coisa que eu gostava muito, e vendia porque tinha muito jeito. Só que depois era muito desgastante, e depois ainda meti-me na Mary Kay, também vendia, fui consultora de beleza da Mary Kay, porque eram os produtos que eu usava, porque sempre dei muito interesse à minha autoestima e sempre usei os cremes. E então elas convidaram, mas já aceitei também, eu ganhávamos 50% de comissões e eu era assim, bem, é mais um e agora tudo o que vier é peixe. Consegui levar o barco em frente, como se costuma dizer, só que houve uma altura que eu pensei, isto não chega porque é assim, eu passo a minha vida fora de casa, eu não estou em casa nem um segundo que seja com os meus filhos, eu à noite vinha, preparava o jantar, tinha que voltar novamente para as vendas e não podia ser. Houve uma altura que estava a cuscar, posso dizer mesmo, a cuscar no Facebook e encontrei lá um anúncio que dizia mais ou menos isto, o conteúdo do anúncio era assim, queres trabalhar a partir de casa? É um projeto que podes desenvolver online, basta teres um computador, é 100% credível, e eu pensei, isto era a mesma oportunidade que eu estava à espera, mas sempre a desconfiar, claro que no início, quando ouvimos estas coisas, quando é uma coisa que nós estamos à procura, vimos aquilo, eu pensei, se isto é coincidência a mais, será que isto é mesmo verdade? Mas hesitei um pouco e deixei passar. Nessa noite, posso dizer que fui para a cama, aquele anúncio não me saía da cabeça. Olha, e eu, como não me saía da cabeça esse projeto, e como eu estava mesmo à espera de uma oportunidade destas, eu tinha que encontrar soluções e eu não hesitei. Eu registrei-me, depois falei com o senhor, que depois, quando nós registámos, não parámos de receber mails. Depois entrei em contato com o senhor que é agora o meu patrocinador,
no Skype, falei com ele falou comigo pessoalmente, eu acreditei, ele falou nesta oportunidade, neste projeto, e eu acreditei e disse, isto vai ser a solução para a minha vida. E foi, posso dizer que foi. Desde abril de 2014 que entrei neste projeto, fui a tábua de salvação para a minha situação em que eu me encontrava. Então eu falei com ele explicou-me exatamente como isto funcionava e eu aceitei. O que eu tenho a dizer, eu voltei a sorrir, voltei a ser feliz com os meus filhos e levo a vida que sempre quis. E estou orgulhosa de mim e eu penso que o meu marido também deve estar orgulhosa onde ele esteja, também por nós. Se queres conhecer este projeto, clica, põe o teu e-mail no link abaixo deste vídeo e vai conhecer, experimenta. Não há mal nenhum nisso. Obrigada e até o próximo vídeo.